Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Gaspar e hoje a nossa equipe irá apresentar um Petchakutia sobre a escola e movimento de design Bauhaus. Nossa intenção é mostrar a importância desse movimento para a unificação da arte, design e arquitetura, além de seu impacto na oficina de metais e marcenaria, para a formação da vida cotidiana moderna. Para entendermos a importância da Bauhaus no nosso dia a dia, primeiro precisamos explicar os diversos fatores que levaram à sua criação, como o contexto histórico em que surgiu, o seu fundador, suas ideias e filosofias, e como isso afetou o ensino dessa escola, assim como os principais nomes desse movimento e suas principais contribuições. A escola surgiu em um contexto de pós-Primeira Guerra, quando a Alemanha precisava se reconstruir e estimular a economia nacional. Por isso, uma das soluções do governo da época foi promover a integração de artistas na produção industrial, o que tornou favorável a ideia de vanguarda de um certo arquiteto, que sonhava em criar um lugar em que arte e projeto fossem um só. Seu nome era Walter Gropius. Ele nasceu em Berlim no dia 18 de maio de 1883. E desde pequeno ele era influenciado pelos parentes arquitetos a desenhar e projetar. Ao longo de sua vida surgiu um desejo de tornar a máquina e a produção industrial mais benéfica ao homem e assim juntar artes aplicadas com belas artes. E o que sintetiza esse sonho de Gropius é um manifesto da Bauhaus, em que preza e promove a uma utilidade prática para a arte e não apenas a arte pela arte, no qual é necessário que artistas voltem a praticar artesanato, pois o saber fazer que o aprendizado nas artes aplicadas proporciona é indispensável para todo artista. Essa ideologia trouxe efeitos já nas primeiras aulas e metodologias de ensino, no qual as aulas eram feitas em oficinas com alunos, mestres e professores, sem uma hierarquia direta. O que, além de promover a livre criação de indivíduos e sua criatividade, ela foi revolucionária para a época, pois questionava justamente a educação hierárquica e unilateral enraizada nas escolas. Apesar de que, no início, o foco era uma produção mais disruptiva e experimental, logo o foco e o destaque de Bauhaus foi se movendo para a oficina de metais e marcenaria, pois ela ensinava a prototipação de itens de metal e madeira que estivessem prontos para a fabricação industrial e que fossem econômicos e funcionais, mas ainda pregando pelo apelo visual, o que hoje se considera um antecessor de design de produtos. E uma das principais responsáveis por influenciar esse estilo funcionalista e estético dos produtos de metais de hoje em dia foi Marianne Brunn, que trouxe uma visão inovadora para a utilização de metal em produtos domésticos, trazendo elegância sucinta nas formas, mas sempre priorizando a sua usabilidade e praticidade. E também, não posso deixar de citar outros campos de estudo da Bauhaus, como a oficina de marcenaria, argila e vidro em conjunto com o estudo das cores e texturas. E, apesar dessas áreas não terem o mesmo destaque comparado à oficina de metais, elas também contribuíram para a simplificação das formas, para a maximização da funcionalidade das coisas na produção industrial. E, seguindo a máxima de que a forma segue a função, Bauhaus rejeitou os ornamentos supérfluos por entender que eles escondem a essência do objeto e desperdiçavam materiais. Assim, a beleza deveria nascer da utilidade e da honestidade de sua estrutura, tornando o design mais barato e fácil de produzir em escala industrial. Evidenciado pelo arquiteto e designer húngaro Marcel Breuer, que foi um dos principais representantes da Bauhaus. Conhecido por utilizar tubos de aço na fabricação de móveis para a criação de peças leves e resistentes, pensadas para a produção agilizada. Sua obra mais famosa é a cadeira Wassily, um marco do design moderno. A Bauhaus mudou o design de sua época e também a maneira de como é pensado até hoje. Sua forma de pensar o design transformou a arquitetura, a produção industrial e até os objetos do cotidiano. A partir desse momento, seus ideais passaram a moldar a maneira de como projetamos, fabricamos e utilizamos produtos até hoje. A Bauhaus mudou o design de sua época e também a maneira de como é pensado até hoje. Sua forma de pensar o design transformou a arquitetura, a produção industrial e até os objetos do cotidiano. A partir desse momento, seus ideais passaram a moldar a maneira de como projetamos, fabricamos e utilizamos produtos até hoje. E esse novo estilo de vida pode ser visto na casa moderna, que foi pensada para unir estética e funcionalidade, usando linhas retas, grandes janelas e ambientes integrados para criar espaços mais iluminados, práticos e confortáveis. Além disso, arquitetura e design de interiores foram desenvolvidos em conjunto, conceito que continua influenciando a forma como projetamos e vivemos em nossas casas atualmente. Indo além, criou uma nova linguagem para o design. Em vez de chamar a atenção pelos ornamentos, os objetos passaram a destacar sua própria estrutura e função. Essa ideia influenciou móveis,
produtos eletrônicos, embalagens e até a identidade visual de empresas, tornando o minimalismo uma das principais tendências do design contemporâneo. Desse modo, os princípios influenciaram o design de móveis, o design gráfico, a tipografia, o design de produtos e até o desenvolvimento de interfaces digitais. Empresas como Apple, IKEA e Braun seguem conceitos como simplicidade, funcionalidade e organização visual, herdados desse movimento. Muitos objetos que consideramos comuns seguem conceitos criados e popularizados pelo movimento. Cadeiras de aço tubular, mesas de linhas retas, luminárias minimalistas e cozinhas integradas são apenas alguns dos exemplos. A ideia de unir simplicidade, conforto e funcionalidade acabou se tornando o padrão do design moderno. Assim, aproximou a arte da vida cotidiana ao aplicar princípios artísticos na criação de objetos de uso comum. Em vez de separar arte, artesanato e indústria, a escola defendia que essas áreas poderiam trabalhar juntas para desenvolver produtos mais funcionais, acessíveis e visualmente bem resolvidos, bem como mais fáceis de serem reproduzidos. Os princípios da Bauhaus deixaram de pertencer apenas à escola e passaram a integrar a própria indústria. Hoje, empresas de tecnologia, fabricantes de móveis, escritórios de arquitetura e estúdios de design utilizam conceitos desenvolvidos há mais de um século, mostrando como esse movimento continua impulsionando a inovação e desenvolvimento em escala global. A Bauhaus encerrou suas atividades em 1933, mas suas ideias nunca deixaram de evoluir. Incorporados ao cotidiano de milhões de pessoas, é concluído que seus princípios se mesclaram tão bem à modernidade que hoje parecem naturais, mesmo tendo revolucionado a forma de projetar o mundo há mais de um século.